Glória a Deus. Amém, queridos? A paz do Senhor, amém? Vamos aplaudir a presença do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Eu quero neste momento agradecer a vocês que nos visitam, vocês que tiraram parte do seu tempo para vir nessa noite exaltar o santo nome do Senhor juntamente conosco, amém? Quero te dizer que você é muito bem-vindo nessa casa, fique bem à vontade, amém? E o Senhor tem uma palavra para falar com você nessa noite, amém? Estende as suas mãos aqui para frente, vamos orar pela vida do pastor Rogério, né? Deus já escolheu ele para trazer a mensagem aos nossos corações. Vamos pedir que o Senhor venha nos preparar para ouvir, amém? Amado Deus e poderoso Pai, Senhor, nós queremos neste momento nos colocarmos diante da Tua presença, no centro da Tua vontade, apresentar a Ti, ó Deus, a vida do Teu filho, pastor Rogério, a qual o Senhor que escolheu, Pai, para trazer essa mensagem nesta noite. Deus, nós sabemos que o Senhor já preparou a mensagem, já desceu ao coração dele. O que nós te pedimos agora é que o Senhor prepara a Tua igreja, Pai, para ouvir, Senhor, tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Faça dele, Pai, a vontade do Senhor em cima deste altar. Fala com ele e fala com cada um de nós através da vida dele. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a presença do Senhor, queridos? Meu irmão, paz do Senhor. Estamos felizes, né, por essa oportunidade de estar na casa do Senhor, onde podemos ter esse privilégio, né, que muitos não têm. Talvez hoje muitos estão trabalhando, né, estão em escala e não pode estar aqui no culto hoje à noite. E nós com essa grande oportunidade, né, que Deus nos concedeu para estarmos aqui para adorar o seu santo nome. Ficou um pouco um retorno. Eu queria falar nessa noite, quiser baixar um pouquinho? Eu queria falar nessa noite, está lendo um versículo nessa noite sobre Ezequiel capítulo 37 e o versículo 4. Ezequiel 37. Amém? Diz assim: E disse-me então, profetiza sobre estes ossos, e dize a eles, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amém? Pode assentar. Irmão, esta palavra, essa mensagem, eu creio que todos nós já conhecemos sobre o vale de ossos secos. Eu acho que não tem ninguém que nunca ouviu alguém pregar sobre isso ou que nunca leu sobre esta passagem. E o interessante é que Deus, Ele leva profetas a lugares mais absurdos. Leva profeta à cisterna, leva profeta a palácio e leva profeta a um vale de ossos secos. E a gente fica pensando que quando você é um profeta de Deus, você não olha a circunstância ou lugar que Deus te envia. Porque muitas das vezes a gente quer ir só até os palácios, né? E muitas das vezes um profeta ele tem que ir às vezes à prisão, à cisterna e ao vale de ossos secos. Então, quando nós lemos essa mensagem sobre Ezequiel, quando Deus leva Ezequiel ao vale de ossos secos, e que Ezequiel começa a profetizar, e a gente vê que Israel, ele tipifica a igreja. E Israel naquele momento, quando Deus levou Ezequiel a esse vale, mostra que
Israel estava morto espiritualmente. Então, quando Ezequiel começa a profetizar, que aqueles ossos começam a se juntar, aqueles nervos, aqueles tendões, a carne, é uma profecia que se cumpriu em 1948, quando Israel se tornou uma nação aonde todos os judeus foram voltando para a sua terra. Mas diante daquela profecia, aquele exército se colocou em pé, mas podemos ver que Israel, aparentemente, ele é uma nação não espiritual, mas ainda uma nação carnal. Ou seja, se nós colocarmos hoje para o homem, Israel é um homem carnal. É o mesmo caso de Coríntios, no 2 Coríntios capítulo 2, que diz assim, que o homem carnal não compreende as coisas do Espírito. É o que acontece com Israel, eles não conseguem entender as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque ela se discerne espiritualmente. Então, a igreja de Corinto, apesar de ter os dons espirituais, era uma igreja carnal. Então, Israel ainda é um Israel carnal. E quando que isso vai acontecer? Depois eu vou falar sobre isso. Quando que vai acontecer de Israel se tornar um Israel espiritual? Então, a gente começa a entender certas coisas. Que quando Deus fala para Ezequiel profetizar, Deus quer que nós profetizamos, principalmente algo que nós desconhecemos. Porque muitas das vezes nós queremos profetizar algo que nós já conhecemos. Não sei se é do conhecimento de alguém. Antigamente, Deus me usava muito de profecia. E nós fomos na casa de uma irmã. E o irmão que estava comigo disse assim: aquela irmã passa por muita luta. Entrega uma mensagem, de bênção para ela. E eu fiquei assim, mas é a realidade. Porque muitas das vezes, os profetas de hoje, eles só entregam bênção, só entregam mensagem que alegra o nosso coração. Mas o verdadeiro profeta de Deus, ele fala aquilo que Deus colocou no seu coração. Não é uma mensagem planejada, é uma mensagem revelada. Então, a igreja de Corinto era uma igreja carnal. A igreja de Sardo era uma igreja morta. E quais são as características de uma igreja morta? Então, tipificando Israel, Israel tipifica a igreja. A igreja de Sardo também estava morta espiritualmente, como Israel está morto espiritualmente. Então, como que nós temos a característica de uma igreja morta? Primeira coisa que nós observamos, numa igreja morta existe silêncio. Por que existe silêncio? Porque quando nós vamos ao cemitério, ali só há silêncio. Você não vê o morto glorificar a Deus. Você não vê o morto dizer aleluia. Você vai no cemitério à noite e não tem nada. Então isso é uma característica de uma igreja morta. Outra característica de uma igreja morta são igreja que não tem línguas estranhas, que não se fala em língua. Por quê? Porque está morto espiritualmente. Mas eu tenho certeza que aqui hoje, nessa noite, a glória de Deus já desceu e nós já podemos ouvir língua estranha aqui neste lugar. Ou seja, que esta igreja não é uma igreja morta, mas essa é uma igreja que teve vida espiritualmente. Porque alguém profetizou que esta igreja seria uma igreja de poder, não uma igreja morta. Outra característica de uma igreja morta são igreja fria. Sabe, pessoas que não sentem nada. Eu conheço igreja assim. Igreja fria que ninguém sente nada. Então, o morto não sente nada. São frios, ficam gelados, Eu nunca toquei no morto, mas o morto ele fica gelado. Então, a característica de uma igreja morta é frieza espiritual. É por isso que Deus nos batizou com o Espírito Santo
e com fogo, para que até aquele crente que é chamado de caixa d'água, ele possa pegar fogo pelo poder de Deus. Então, característica de igreja morta é a igreja que não tem poder, é uma igreja que não tem autoridade de Deus pela palavra, uma igreja que não tem poder espiritual. Mas nós queremos profetizar que esta igreja não será uma igreja morta espiritual, mas que esta igreja será uma igreja poderosa, uma igreja que vai avançar para o reino de Deus. Então nós começamos a entender que Deus colocou o profeta numa situação muito difícil, porque nós abrimos a nossa boca muitas das vezes para nos amaldiçoar, para poder amaldiçoar alguém. Mas Deus fala para Ezequiel, profetiza. No capítulo 37, versículo 4, versículo 7, versículo 9, está dizendo, profetiza. E eu faço uma pergunta. Por que Deus precisa tanto de profeta? Por que Deus precisa de profeta? Porque Amós, não lembro o capítulo agora, esse é o capítulo 4, fala assim, Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus servos, os profetas. Amém? Tem profeta de Deus aqui nessa noite? Deus quer te revelar coisas profundas, coisas ocultas. Mas para isso você tem que ser profeta. É por isso que Deus precisa de profeta, porque o profeta, ele anda em intimidade com Deus. O profeta, ele anda em conexão com Deus. E quando tem alguma coisa aconteceu na igreja, é o profeta que é revelado, é o profeta que Deus fala com ele para poder revelar alguma coisa que está acontecendo. Mas quando não há profeta, sabe o que acontece? Não há profecia. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Sabe o que acontecia antigamente? Que as pessoas eram muito usadas por Deus. As pessoas tinham medo de ir no culto e medo de ser revelado pelo profeta. Hoje ninguém tem medo mais. Hoje acabou o medo do profeta. Por quê? Porque o profeta hoje, ai dele se entregar uma mensagem dura. A gente quer uma mensagem que nos agrada, uma mensagem que vai nos deixar felizes. Mas se eu não me engano, o profeta Micaías, se eu não estou enganado, quando estava aí naquela peleja, né, Acabe, todos os profetas estavam profetizando a mesma coisa. Vai que Deus vai entregar nas tuas mãos. Aí quando alguém foi buscar o profeta Micaías, disseram assim para ele, olha, todos os profetas estão profetizando a mesma coisa. Sabe qual foi a resposta dele? Aquilo que o Senhor colocar nos meus lábios, isso eu falarei. Então isso é um verdadeiro profeta de Deus. O profeta de Deus não se deixa influenciar pela aparência. O profeta de Deus não se deixa influenciar por aquilo que estão dizendo, não. Ele tem personalidade. Ele vai falar aquilo que Deus colocar no coração dele. Ele não tem medo. Ele pode até perder a cabeça como João Batista, mas ele vai falar somente a verdade. Ele vai entregar aquilo que Deus colocou no coração dele. Então Deus precisa de profeta. Sabia que tem coisa que só profeta faz? Só profeta pode fazer. Quando o sunamita perdeu o filho, o profeta Eliseu disse assim para Geazi, olha, pega o meu bordão, vai lá e coloca no menino. Ele pegou o bordão do profeta, colocou no menino e nada aconteceu. Aí quando o profeta chega, ele ressuscita o menino. Está vendo a importância do profeta? Não adianta. Tem coisa que é só o profeta, mas eu tenho certeza, irmão, que nessa noite Deus vai te levantar como profeta. Deus precisa de profeta. Deus falou para Ezequiel, Ezequiel profetiza sobre esse vale.
nós temos que fazer isso, nós temos que profetizar. É difícil ser profeta às vezes. A gente fala algo que a gente fica preocupado quando a gente tem que falar algo duro para alguém. Dá temor. Porque vocês podem reparar, mensagem para pastores, né, geralmente são mensagens boas. Aí do profeta, né? Aí se entregar uma mensagem dura. Então, muitas das vezes Deus coloca uma palavra no nosso coração e a gente fica com medo do homem, com medo de entregar aquilo que Deus colocou no nosso coração. A gente procura temer mais o homem do que a Deus. E o que nós fazemos? Nós não temos coragem de entregar aquilo que Deus colocou no nosso coração. São profetas covardes, são profetas medrosos, são profetas que querem entregar, querem estar bem com todo mundo, para não perder o seu status de profeta, para não perder a sua condição de profeta. O que ele faz? Ele entrega a mensagem boa para todo mundo. Só que nós temos que entender, será que realmente a mensagem de Deus? É lógico que nós não podemos julgar o profeta, mas sim a profecia. Então Deus quer que nós fazemos o quê? Sejamos profeta verdadeiro. Amém? Profetizamos. Por que Deus chamou Ezequiel para profetizar? Por que Deus precisa de profeta? O profeta é aquele que vai profetizar prosperidade aonde há escassez. Hoje aqui na escola falou um pouquinho sobre isso. A nossa mentalidade antigamente é que crente tinha que ser pobre. A humildade do crente era não ter nada. Não é bem isso que a Bíblia diz. Então o profeta ele tem que chegar no lugar e profetizar aonde há escassez, começar a profetizar prosperidade. Aonde há enfermidade, começar a profetizar cura. Aonde há tristeza, começar a profetizar alegria. Ah, mas eu não estou vendo nada acontecer. Ezequiel também não estava vendo nada. Ezequiel estava numa situação difícil. Agora Deus falou, começa a profetizar, Ezequiel, sobre esses ossos. Então o verdadeiro profeta é isso, ele vai profetizar coisas que ele não está vendo, coisas que ele não sabe. O verdadeiro profeta, ele vai profetizar vida aonde há morte. Ele vai profetizar alegria onde há tristeza. É o poder da palavra. Irmão, nós temos Deus nos deu autoridade. Eu disse aqui que a igreja era uma igreja de poder. O poder da palavra. Você conhece o poder da palavra? Quando você começa a profetizar. Você já viu que tem um teste aí sobre um cientista que colocou ali os potes de arroz? Quem já viu isso? Quem já viu? Ele coloca dois ou três potes de arroz, um cientista. E sobre um pote de arroz, ele começa a amaldiçoar, dizendo que ele não vale nada, que ele não vai crescer, que aquilo ali não presta. Mas para o outro ele começa a abençoar. E sabe qual é o resultado? Aquele que ele abençoa, fica um arroz ali, arroz cozido, né? Ele fica um arroz bom. Aquele outro que ele amaldiçoou, fica um arroz esquisito. O poder da palavra. É por isso que Deus precisa de profeta, porque o profeta tem autoridade para poder abençoar. O profeta ele tem autoridade de Deus para poder mudar a situação, para mudar a história de alguém. Mesmo que parece tudo perdido, mas quando o profeta abre a boca e começa a profetizar, Deus muda a história. Ezequias estava ali praticamente para morrer. O profeta foi lá e disse: olha, prepara a tua casa, porque certamente tu morrerás. Aí Deus manda o profeta Isaías de novo voltar lá e diz assim: ó, fala para ele que eu vou acrescentar os anos dele mais 15 anos de vida. É autoridade. Você pode mudar. Você tem poder para poder mudar o ambiente onde você está, para abençoar o seu local de trabalho, para poder abençoar a tua igreja. Só que muitas das vezes nós não conhecemos o poder da palavra, o poder que tem o profeta. E em vez da gente abençoar, nós acabamos amaldiçoando. E o
profeta, ele é tão importante. Ele é tão importante que o profeta de Deus, quando o profeta Elias, ele foi lá para Serepta, havia uma viúva. O que aquela viúva tinha? Um pouquinho de azeite, uma botija de azeite e um pouquinho de farinha. E o que ela fez? O que o profeta disse? Olha, prepara um bolo para mim. Aquela viúva já não tinha mais nada. A única esperança dela era comer aquilo que ela tinha e ela e o filho dela morrer. E quando você, olha para você ver, nós falamos sobre isso aqui, o princípio de honra. O profeta precisa ser honrado, pastores precisam ser honrados, os líderes precisam ser honrados. Então o profeta disse: olha, prepara primeiramente um bolo para mim. Aquela mulher só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, mas ela fez um bolo para o profeta. E eles comeram muitos dias. Olha para você ver o que acontece. E quando chegou um certo tempo, aquele filho daquela mulher morreu. Sabe o que aconteceu? Por aquela mulher ter honrado o profeta ressuscitou aquele menino. Aquela mulher sunamita, o profeta passava e ela dizia: esse homem que passa por nós é um servo de Deus. O que ela fez? Ela preparou um quarto, mobiliou o quarto e deixou um lugar para um homem de Deus. E o que aconteceu? Aquela mulher um dia já tinha o seu marido avançado de idade, não tinha filho, mas ela honrou o profeta. E de repente o profeta diz: olha, certo tempo tu darás à luz um filho. E aquela mulher teve um filho. E sabe a cama que aquela mulher colocou naquele quarto para o homem de Deus? Foi a mesma cama que ele ressuscitou o filho daquela mulher. Está vendo quando você honra o profeta, o que acontece? Deus te abençoa. Sabe o que a Bíblia diz? Em Gênesis capítulo 12: eu abençoarei aqueles que te abençoares. É por isso que Deus quer levantar profeta nesta noite. Porque há muitas vidas aí fora que precisam de uma palavra profética, de uma palavra de autoridade. E só nós temos esta palavra. Só que muitas vezes nós se calamos, às vezes com medo de falar para alguém alguma coisa. E a nossa palavra tem poder para mudar a vida de alguém. Mas isso vai depender de quem? Vai depender de mim, vai depender de você, de se colocar como profeta de Deus. E eu queria, não estou terminando ainda não, vou. Você vai pensar que estou terminando, já acabou ou não? E eu queria que você se colocasse de pé agora. Estou terminando não, tá? O que eu disse aqui? Deus precisa de quê? Profeta. O que o profeta faz? Profetiza. Então nessa noite Deus está te levantando como profeta para você profetizar. E eu quero que você profetiza sobre a tua vida. Pode fechar os seus olhos. Se eu quiser colocar a mão em alguém, eu quero que você profetiza sobre o teu irmão. Profetiza sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre o teu negócio. Profetiza sobre as cadeiras que precisam ser compradas. Profetiza sobre o ar-condicionado para esta igreja. Porque, irmão, se Deus faz algo extraordinário através de um profeta, imagine esta igreja profetizando. Irmão, nós já estamos profetizando as cadeiras para esta igreja. Já estamos profetizando o ar-condicionado para esta igreja. Vai se tornar uma realidade. Eu quero que você profetiza. Profetiza sobre a tua família. Talvez alguém lançou palavra de maldição contra você, contra a tua família. Mas nessa noite a tua família está abençoada.
A tua família vai ser uma família próspera. O teu trabalho será um trabalho próspero. Deus está te levantando hoje como profeta. Talvez seja só hoje, mas o Espírito de Deus vai te levantar como profeta para poder abençoar esta igreja nesta noite. Profetiza sobre a tua vida. Você não é maldição, você não é uma pessoa qualquer, você é alguém que foi chamado por Deus para poder fazer a diferença. Eu profetizo sobre a tua vida, que haja paz, que haja prosperidade, que haja saúde mental, que haja saúde física, que todas as bênçãos de Deus recaiam sobre a tua vida. Aleluia. Eu profetizo que você será cheio. Você será batizado com o Espírito Santo. Eu profetizo dons espirituais sobre a tua vida. Eu profetizo uma unção extraordinária sobre a tua vida. Ei, mandara show, bedevas. Aleluia. Aleluia. Eu profetizo sobre a tua vida. Cante um louvor, irmão. Em nome de Jesus. Eu profetizo sobre aqueles que estão na tua família, que estão afastados. Deus vai trazer de volta. Aquele que está enfermo, Deus vai dar cura para ele nesta noite. E abençoar quem Deus quer libertar. Aleluia. Não vou calar meus lábios. Aleluia. Abre a sua boca, irmão. Profetiza sobre a tua vida. Põe a mão sobre a sua cabeça. Profetiza sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Eu profetizo que esse ministério será um ministério próspero, que esta igreja irá crescer, que nós teremos 2 cultos no dia de domingo. Esta igreja será uma igreja próspera e abençoada por Deus. Vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Aleluia. Amém, irmão? Quem se sente abençoado por Deus nessa noite? Irmão, você está abençoado. Irmão, aonde você colocar a planta dos teus pés, aonde você colocar as tuas mãos, será abençoado. Os teus negócios serão prósperos. Deus não quer que nós vivemos escassez. Deus quer que nós vivemos o transbordo dele na nossa vida. Deus quer que nós vivamos uma vida extraordinária na sua presença. E é o que eu profetizo sobre a tua vida, que a tua vida será uma vida extraordinária, que o brilho de Deus estará sobre a tua vida, que aonde você chegar, as pessoas vão ver que você é alguém diferente. Amém? Pode sentar. Já estou terminando. Então o profeta Ezequiel, ele profetizou sobre aquele vale de ossos secos. E conforme ele ia falando, aqueles ossos foram se juntando. E eu disse que esse Israel é um Israel natural ainda. Mas quando será que Israel se tornará um Israel espiritual? O livro de Zacarias, capítulo 12, verso 10, a Bíblia fala que Deus derramaria o espírito de súplica, que será a conversão de Israel. Israel já se levantou como nação,
mas é uma nação que ainda não reconhece Jesus como Salvador. Porque o livro de Joel, capítulo 2, do verso 28, o Senhor fala assim, que derramarei o meu Espírito. O livro de Atos, capítulo 2, o verso 17, fala que foi derramado do Espírito. Há uma diferença, o meu Espírito do meu Espírito. Então houve um Pentecoste, um derramamento parcial, mas ainda haverá um outro derramamento. E eu espero que esse outro derramamento também aconteça aqui nesta noite sobre as nossas vidas, para que possamos se levantar realmente como crente, como profeta espiritual, para poder pregar a palavra de Deus. Então Israel, Deus vai derramar esse espírito de súplica sobre Israel no final da grande tribulação. Não sei se vocês vão passar pela tribulação, né? Tem uns que acreditam que vai passar. Eu sou do que não acredito que vou passar pela tribulação, né? Então no final da grande tribulação será derramado o Espírito de Deus sobre Israel, e Israel se converterá ao Senhor. Amém? Então é a profecia de Ezequiel se cumprindo na vida daqueles ossos secos. Se Deus pode dar vida a um vale de ossos secos, por que Deus não pode mudar a nossa história? Por que Deus não pode mudar a história da tua família? Se aqueles ossos já estavam mortos, porque ainda Deus não pode fazer algo que ainda está vivo? Mesmo que estiver morto, Deus ainda pode fazer coisas tremendas. Mas o que vai mudar o ambiente é a palavra que sai da nossa boca. Porque Deus falou para Ezequiel, profetiza. Amém? Profetiza. Está dando errado? Profetiza que vai dar certo. Está difícil? Profetiza que vai dar certo. Começa a declarar sobre a tua vida. É pensamento positivo? Não. Não é pensamento positivo. O apóstolo Paulo disse assim, eu criei, por isso falei. Está dando errado? Então profetiza. Você tem autoridade de Deus para poder mudar o ambiente, mudar a história. E eu tenho certeza, irmão, que nessa noite foi uma noite profética, que Deus mudou a nossa história. Talvez você não entendeu, não conseguiu entender, mas Deus está mudando a nossa história e vai mudar a tua história. Porque, irmão, não precisa ser profeta que vai estar profetizando. O poder da palavra está na tua boca. Começa a falar, começa a declarar. O que você quer? Quer passar na faculdade? Declara, eu já passei na faculdade. Quer passar na autoescola? Começa a declarar, eu vou passar de primeira na autoescola. Está nas tuas mãos. Ezequiel ficou ali com medo daquele desafio, porque era muito grande. Como é que os outros vão voltar a viver? Mas depende de você. Deus vai mudar a tua história. Está difícil? A partir de hoje, começa a profetizar que as coisas vão começar a acontecer. Amém? Ezequiel começou a profetizar e começou a escutar um barulho. Eu também já começo a escutar um barulho aqui. Um barulho de vitória. Um barulho que Deus está trabalhando a nosso favor. Que grandes coisas, irmão. Talvez você não está vendo porque você ainda não está com os seus olhos espirituais abertos. Mas que grandes coisas, a partir de hoje, vai começar a acontecer na nossa vida. Amém? Irmãos, eu tomei posse. Você tomou posse? Em nome de Jesus. Eu quero aproveitar essa palavra aqui de gancho. Quero convidar aqui o pastor Paulo, o presbítero Geraldo. Nós vamos profetizar sobre a vida do Miguel de Castro. Nós somos profeta, né, pastor? Às vezes a gente se intimida, viu, irmãos? Igual o pastor Rogério disse. E eu quero louvar a Deus por essa palavra, porque é uma palavra que coube ao nosso coração. E eu quero profetizar que nós iremos viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, o que antes dava errado vai passar a dar certo. O que antes não estava dando certo, Deus vai fazer cumprir na sua vida. Amém? Quero chamar aqui a Poliana também. Traz a Pâmela. Nós vamos apresentar o pequeno Miguel, irmãos, ao Senhor. O Miguel que nasceu tem 3 meses, é isso mesmo?